Vanderlei Salvador é nascido na comunidade de Volta Grande, no interior de Mirim Doce, na época pertencente a Taió. E foi lá que ele começou a ter gosto pela leitura, sempre com estimulação de sua mãe. Embora a gente morasse no interior, e assim que eu terminei o 4º ano primário, naquela época, na escola isolada de Volta Grande, eu fui para o seminário de Salete. E lá fiquei mais de quase 10 anos lá, ou 9 anos, uma coisa assim. E nesse período, como interno do seminário em Salete, os padres eram da última safra dos padres alemães, assim, bastante rigorosos, exigentes, né? Eram pessoas mais serenas, já avançadas na idade. E essa presença com eles foi dando também um norte para a vida da gente, a formação do caráter, o gosto por determinadas coisas. E a biblioteca era um dos locais que eu frequentava com muita assiduidade na cidade de Salete. Por causa disso, eu comecei a falar corretamente, a escrever corretamente e também ser um aluno dedicado nos estudos, né? E foi lá que teve suas primeiras publicações feitas para a cidade. Eu me lembro que o professor Zé Antunes, nós tínhamos ele como uma referência dos diversos professores que não eram padres, eram da escola ali da cidade, né? E o professor Zé Antunes, como nós chamávamos, ele abriu um jornalzinho lá da cidade, na época, era ligado à prefeitura, e lá foi 1 ou 2 textos meus logo no início. E aquilo me deu uma grande alegria, um prazer, gostar de ler e escrever, e aí estava uma publicação também. Não lembro hoje, mas se tem esse material ainda não. Depois, com o passar do tempo, eu acabei entrando para a rádio, aqui na cidade de Taió, e aí também fazia notícias e criava as notícias próprias, não apenas reproduzia o que vinha de outras emissoras, mas comecei a descrever um determinado fato aqui da cidade, e esse texto era lido, interpretado como notícia também no jornal e às vezes outros acontecimentos. Com isso, eu fui tomando gosto pela escrita e para ver o resultado dessa escrita. Mais adiante, surgiu aqui em Taió um jornal chamado O Taioense. Havia, há anos anteriores, uma disputa de 2 jornais, enfim, que tinha lados diferentes, políticos e tal, e os dois deixaram um vácuo. Então surgiu um jornal chamado O Taioense ali por volta de 88, por aí, 87, 90, eu não lembro direito. E a primeira edição desse jornal, já emplaquei um artigo lá, alguma coisa assim. Então foram essas as primeiras vezes que eu de fato escrevi uma coisa pública e tal. Depois, com o passar do tempo, eu tive meu próprio jornal durante 20 anos, circulou aqui na cidade o jornal Barriga Verde, na região toda. Aí veio a internet também, aí foi migrando o conteúdo para a internet. E os textos, a gente percebia isso, uma espécie de um DNA no texto. Porque quem lê bastante também consegue falar de forma correta, e também consegue formar a linha de pensamento. E aí aprendi uma grande diferença entre estar trabalhando na rádio, quando você dá uma notícia, e quando você está falando ao vivo, relatando um fato, você tem que repetir várias vezes, porque a pessoa está ouvindo só. Já no texto de jornal, você precisa ser conciso, porque você tem um espaço limitado, então o texto tem que ser bastante abrangente, profundo, e num pequeno espaço você tem que contar aquela coisa, né, ou aquele acontecimento. Então foram assim 2 instantes
interessantes da forma de escrever, de começar a aprender, né, a ter um conteúdo de qualidade e também que seja interessante ao leitor. Lembro também das diversas literaturas que estive envolvido. Para gostar de ler, era uma coleção de livros que eram muito interessantes. Deve ter por aí ainda algumas bibliotecas e tal. E aquele tipo de conteúdo me atraía muito. Uma leitura que você quer ver a continuidade dela, ela é agradável, ela te envolve. Determinados textos, depende da espécie da literatura, às vezes é conto, às vezes é poesia, às vezes é uma notícia de terror, às vezes é um livro técnico, às vezes é um livro jurídico, às vezes é um livro de história, didático, né? Então, você tem diversos conteúdos. Quando você começa a escrever, você vai aprimorando o seu texto e vai dirigindo o texto para aquele segmento, para aquele setor, né? Então, da imprensa para os livros técnicos, depois passei para universidade, começou as peças científicas dentro da formatação acadêmica, fui trocando de universidades, evoluindo nos estudos, busquei outras universidades, fui para outros países e tomei contato também com produtores, com autores, com pesquisadores, doutrinadores e pessoas das mais diferentes opiniões, outros países, outros costumes, e isso vai dando para você uma gama, uma bagagem muito forte, muito boa. Gostar de ler é tão importante quanto gostar de escrever. E uma coisa está muito ligada à outra. Você não encontra um bom escritor se ele não foi um bom leitor, né? Eu vejo por esse lado. O seu primeiro livro lançado foi escrito com base em diversas reportagens que havia feito no jornal. Nós estávamos em 1999 e Taió completava 50 anos de emancipação política, 49 para 59. Foram feitas algumas solenidades, algumas coisas bastante restritas, mas ali eu fiz pelo jornal 50 anos e fui trazer artigos que se relacionassem à história da cidade. Entrevistei famílias, por que vieram para cá, de onde vieram, o que faziam, quem era vizinho, algumas características, algumas coisas, né, que eram pitorescas, estranhas, engraçadas, às vezes tristes. E fiz uma série de histórias sempre na última página do jornal. Ora, isso ficou acumulado porque você quer sempre uma notícia diferente, um assunto que já passou, o jornal de ontem ninguém lê e tal, e vai ficando acumulado no acervo. Quando chegou o ano de 2006, 2007, eu juntei esse conteúdo, trouxe um pouco mais de outras pesquisas e surgiu o primeiro livro, que chama Caminhos do Rio, volume 1. E ele fala sobre a fixação do elemento europeu nessa região do Alto Vale do Itajaí, aqui vai de Ibirama, Ituporanga, enfim. É aquele primeiro contato com o índio, com a natureza, é o homem ainda sozinho e tal. Já tem algumas famílias ali, mas o foco no volume 1 era isso. Por que Caminhos do Rio? Porque Rio do Campo, Rio do Sul, Rio do Oeste, Rio Barra, né? Braço do Rio. E o rio foi o caminho que trouxe esse pessoal para cá, cruzando o rio, subindo o rio, descendo, enfim. O rio foi a primeira estrada, realmente foi o caminho. Agora, a próxima publicação minha será o volume 2 de Caminhos do Rio, onde já trata mais de genealogia das diversas famílias compostas e tal. Esse será, sem dúvida nenhuma, um grande livro, é de um tempo de muita pesquisa que continuo fazendo e que acredito vai ser um divisor de águas das minhas publicações do próximo livro, né? Eu tenho já vários livros escritos, nem todos são livros impressos. O segundo livro que eu fiz, por exemplo, é um livro que trata sobre o segundo turno das eleições no Brasil. É o fruto do meu trabalho de conclusão do curso do Direito. A orientadora, a professora Sandra, era coordenadora do curso de Direito da Unidade, foi minha orientadora e me estimulou a fazer uma pós-graduação nessa área porque ela viu a pesquisa muito interessante. Trata justamente sobre as cidades do Brasil. Naquele ano que eu fiz a pesquisa, tinha 5.560 municípios, 5.556,
e apenas 77 cidades do Brasil que teriam possibilidade de ter segundo turno. No universo de 5.500, apenas 77 é muito restrito onde tem segundo turno. Então fui pesquisar por quê. Que se o voto é igualitário, se o voto é secreto, é único, um brasileiro é igual perante o outro, perante a lei, sei o quê. E como é que em algumas cidades você tem segundo turno e na grande maioria não tem? Então apenas aquelas com mais de 200 mil eleitores é que possuem o segundo turno, onde a vontade da maioria se expressa. E ali eu relativizei a vontade da maioria. Vamos aos exemplos agora das últimas eleições, por exemplo, na cidade de Taió. Nós tivemos 5 candidatos a prefeito e o que foi considerado eleito foi aquele que obteve a maior votação entre todos os candidatos. Se você somar os outros 4, dá muito mais voto, mais do dobro, muitas vezes, né? Mais do que aquele que de fato é o prefeito. Neste caso, a gente pode dizer que a maioria não votou no atual prefeito. Na cidade onde tem segundo turno, isso não acontece, porque lá só senta na cadeira de prefeito aquele que de fato obtém a maioria dos votos dos eleitores, né? Então, essa foi a relativização do trabalho, porque em algumas cidades existem brasileiros de uma espécie e na maioria das cidades existem brasileiros de outra espécie, já que a vontade da maioria se expressa de formas diferentes ou ela não acontece na maior parte das cidades. Isso é um tema interessante que mereceu amplo debate e o meu doutorado que estou fazendo em Direito na Argentina busca justamente um equilíbrio na vontade da maioria, onde que ela se expressa, e aí eu ampliei a pesquisa para o princípio da autodeterminação dos povos e na formação de novos países e tal. Tem aqui um grupo na região que discute sobre a emancipação do sul do Brasil, uma separação. Então eu estou fazendo uma pesquisa nessa direção que devo concluir o doutorado no ano que vem. Então o meu segundo livro foi esse objeto, né? Depois escrevi outros 2 livros logo em seguida, que é o Setembrino, o Rei do Gatilho, uma peça que eu estava fazendo ainda durante a graduação e o meu entrevistado, que era um matador, um sujeito, uma lenda, né? Ele acabou falecendo no curso da pesquisa e aí eu tive um problema, porque ao falecer eu tive a interrupção da pesquisa, então eu publiquei o que eu tinha, sem concluir. Mas, para minha surpresa, justamente esse conteúdo que é pequeno, é pouco ainda, sobre o aspecto da pesquisa em si, foi o que teve maior repercussão. Eu tive uma premiação na Fundação Cultural do Rio Grande do Sul com esse livro, depois um outro pessoal, uma produtora, buscou base no livro, também venceu um outro edital em Rio Grande do Sul. Estão fazendo um curta-metragem, um documentário que deve sair agora, parece que até o final do ano, uma coisa assim. E tem um prêmio estadual aí do prêmio Elizabeth Andere, que está sendo buscado agora no edital também, aí sim para fazer um curta desse livro. O outro livro trata sobre a liderança do Brasil na condução das tropas de paz da ONU, uma experiência que foi feita no Haiti. Esse livro também é para o meu doutorado, é na área dos direitos humanos, e ele tem uma versão em francês, teve a formatação de e-book apenas, né? Tive um outro livro ainda que eu publiquei, um trabalho na área do direito ambiental, que responde sobre a responsabilidade civil do Estado pela contaminação das fontes, dos mananciais através de micropoluentes emergentes, que são umas comparações da legislação da Argentina, do Brasil e da Itália, um trabalho que eu apresentei na banca de Messina, lá para pós-doutorado também. A peça, embora tenha sido escrita em língua portuguesa, mas ela teve a tradução para o italiano e também para o espanhol, porque é um complemento do doutorado que faço em Buenos Aires. Foi lançado em Buenos Aires esse livro, inclusive a introdução é do próprio reitor da Universidade lá de Buenos Aires, que acabou se tornando um amigo pessoal meu e tenho um grande privilégio de ser amigo do Dr. Carlos Clerc, que vou mandar uma cópia dessa entrevista em homenagem a ele. Agora, mais recentemente, tive um outro livro infantil, ainda não está publicado, está no prelo, como a gente chama, que é a história do boné, uma coisa engraçada, sabe como é que surge o boné e tal. Uma peça de teatro também. E o último é esse livro agora que estamos lançando essa semana. Esse livro é na área do direito processual penal, internacional até se for o caso, porque
ele aborda a origem da pena, como que ela surge no início da humanidade, como que o ser humano começa a ver essa questão de penalizar alguém, né? E a evolução histórica da pena ao longo das civilizações, da evolução da humanidade, nos vários países, nas várias épocas, em todos os continentes, em todos os idiomas. É um livro que visa analisar a tendência de vitimização do encarcerado. Hoje, nós vemos uma discussão na sociedade, não só na brasileira, mas até na abrangência até mundial, porque se questiona exatamente isso. O encarcerado, aquele que cometeu um crime, o criminoso, ele, depois de ter passado todo o processo, está preso já, né? Envolvimento aí do judiciário, olha, Ministério Público, policiais, todo o staff do Estado, a organização desses processos, a condução da pessoa, enfim. E aí ele é condenado e depois de condenado ele ainda se sente vítima, né, ou vitimizado. Então esse livro que eu trago, A Origem e a Evolução da Pena, é para analisar essa tendência que nós temos da vitimização do encarcerado. É uma peça que eu apresentei também na banca de doutorado em Buenos Aires, do Dr. Burinsky, é um jurista muito renomado na Argentina, e fui elaborando, acrescentando uma série de detalhes na condução desse livro. Como ela serve para uma análise desse processo de vitimização do encarcerado, e ela conta com alguns detalhes curiosos e pitorescos a evolução da pena ao longo do processo, eu fui trazendo pessoas que não são exatamente da área do direito. É um livro também de história, mas tem psicólogos, tem médicos, tem pesquisadores das mais diversas regiões, né, do Brasil, da Europa, Ásia, enfim, da América. Parece ser bastante interessante. Estou fazendo o lançamento desse último livro agora pela editora Atlântico, né, Chiado, que é uma editora lisboeta. Mandei publicar em Portugal, por uma série de razões. Considere que a língua portuguesa é a língua mais falada no hemisfério sul do planeta Terra, né? Então nós, os falantes da língua portuguesa, nós temos um grande privilégio que não percebemos. O fato de lançar em Lisboa esse livro, ele tem essa abrangência, a distribuição da editora também é de nível mundial, Angola, Moçambique, Timor-Leste, esses países todos, então eles distribuem. E também está à disposição em e-book, quem quiser adquirir o livro através da internet aí. E essa editora é a maior editora de língua portuguesa, então tem essa vantagem, me coloca também como autor numa posição muito boa, já que já tenho diversos livros publicados, mas a qualidade desse livro realmente é surpreendente e acredito que as pessoas vão se encantar muito com a leitura, para gostar de ler. Esse é o desafio que faço para vocês nas minhas publicações, das peças que tenho assim, escrito, e de mais outras que já estão sendo elaboradas aí, são organizadas para publicar em breve. Para finalizar, Vanderlei fala sobre a importância da leitura. Nós dizemos hoje que o pessoal não lê mais. Não concordo que as pessoas estão lendo menos do que já li antigamente. As pessoas estão lendo muito mais do que antigamente. É que nós precisamos ver as várias leituras. Só na escrita, só na forma de escrever, que seria tirar do pensamento e colocar em algum artefato a voz e o pensamento, né, que é a escrita, e lembrar que a história começa com a escrita, nós vamos ver que hoje em dia as pessoas estão lendo na tela do computador, na internet, estão lendo nos outdoors, estão lendo a TV. Hoje a TV aberta, você perdeu a qualidade, hoje estamos aqui, né? Nós estamos vendo aqui online, você manda o link aqui para frente e tal, e a leitura não é mais feita num jornal ou num livro impresso.
A leitura é feita de várias formas, inclusive a leitura é também em gravação, né? Você ouve um livro, né? Você vai viajando, está em casa e você ouve o livro, quer dizer, a leitura deixou de ser numa parte escrita. Imagine que os incas, por exemplo, aqui na América do Sul, eles tinham uma escrita que era em cordas, né? Então, um nó, a corda e tal, e eles tinham um sistema de leitura desse jeito. Imagina que a comunicação, por exemplo, dos índios norte-americanos era por sinais de fumaça, ou na África por tambores, que a gente vê ainda em filmes e tal, a forma de escrever, né? Então a leitura ela tem um significado intrínseco, é como respirar. Você não faz a leitura apenas de um texto escrito, mas da visualização de uma publicidade, te diz muita coisa, uma logomarca e tal. Nesse aspecto é que eu vejo a leitura, a importância, a formação do pensamento, a formação da comunicação, ela está muito ligada a isso.